Amém. Fique à vontade. Se você ainda não fez a sua contribuição, fique à vontade para fazer. Para quem já fez, vamos abrir a Bíblia. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você hoje. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus hoje? Diz amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 5. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Hebreus capítulo 5, nós leremos os versículos 11 ao 14. E depois nós finalizaremos lendo o capítulo 6 e o versículo 1. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que falou muito ao meu coração. Estávamos em um estudo bíblico, nessa semana, juntamente com o pastor Afonso, a família, e nós nos aprofundamos nesse tema, e foi algo muito edificante. E aí nós gravamos isso, depois eu fui ouvir de novo, fui tremendamente nutrido por essa palavra, e eu senti a vontade no meu coração de compartilhar isso com vocês hoje, para a gente aprender um pouquinho mais. E hoje eu gostaria de falar com você sobre a importância do amadurecimento e da perseverança. E nós vamos aprender isso à luz das Escrituras, amém? Amém? Hebreus capítulo 5, verso 11, a versão que eu estou lendo hoje é a versão King James, versículo 11. Sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Porque quando já deveis ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Versículo 13: porque qualquer que se alimentar de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançam a maturidade, e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Capítulo 6, versículo 1: pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento e de obras mortas, e de fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O motivo pelo qual nós nos reunimos nesse lugar como igreja, o motivo pelo qual a gente organiza toda a estrutura, e que a gente faz culto, e que a gente se denomina igreja, o objetivo principal disso é a glorificação de Deus através das nossas vidas e do cumprimento dos propósitos eternos de Deus sobre nós. Então nós partimos aqui do pressuposto que existe um objetivo pelo qual nós somos igreja, e esse objetivo é bem maior do que apenas as necessidades meramente humanas. Existe uma vontade de Deus, existe um plano de Deus, e dentro da vontade do plano de Deus, tudo que fazemos como igreja, em comunidade, precisa tão somente engrandecer, glorificar o nome de Deus, como também que se cumpra o plano, o propósito e a vontade de Deus para com a nossa vida, isso de maneira individual e de maneira coletiva. E nós precisamos entender que para viver esse estilo de vida, para viver um estilo de vida que cumpra um propósito, que glorifique a Deus, nós precisamos entender que nós somos chamados e submetidos a um processo. Chamados e submetidos a um processo que é chamado também, ou conhecido também, e nesse texto nós lemos, conhecido como amadurecimento. E dentro do processo de amadurecimento precisa existir também perseverança, uma vez que nós somos regenerados. Então, assim como um bebê que acaba de nascer, ele
é um recém-nascido, e isso não deixa de ser verdade que ele já é uma pessoa, que ele já é um cidadão, que ele já é um homem, ou que ele já é uma mulher, mas é notável que ele precisa se desenvolver, ele precisa amadurecer, ele precisa viver um processo, que nós estamos usando o termo hoje, amadurecimento. Assim todos nós que nascemos novamente, que ao ter um encontro com o Senhor, fomos alcançados pelo Evangelho, assim como nós estamos falando nos últimos cultos, nascemos de novo, não quer dizer que necessariamente, que imediatamente nós estamos prontos. Nós nascemos de novo, e por isso somos filhos de Deus, e por isso somos nova criatura, mas dentro disso existe algo chamado processo de amadurecimento e de perseverança, que nos fará completar a nossa jornada e alcançar o prêmio principal, que é o prêmio da eternidade ao lado do Senhor, da vida eterna e da salvação completa e plena das nossas vidas. Amém? Então nós estamos falando de amadurecimento. O problema é que quando nós falamos sobre amadurecimento, ou de pessoas não maduras, logo vem na nossa cabeça pessoas recém-convertidas. Quando a gente fala de pessoas não maduras, ou de amadurecimento, logo a gente pensa em alguém que chegou agora, que se converteu agora. Só que esse texto, ele vai nos mostrar algo diferente, e isso vai ser uma grande revelação para as nossas vidas, a fim de que a gente consiga enxergar lá na frente a vontade de Deus e como se cumpre esse propósito para a glorificação do seu nome. Às vezes achamos que o nosso tempo de fé, ou até mesmo a nossa aptidão religiosa, ela traz a nós automaticamente um amadurecimento cristão. Às vezes é assim que a gente acha, mas não é isso que a Bíblia ensina. Pastor Léo, então quer dizer que a minha maturidade espiritual não está relacionada com o meu tempo de fé? Não. Não está relacionada com as minhas aptidões espirituais ou cristãs? Não. Não está relacionada àquilo que eu faço na igreja ou àquilo que eu deixo de fazer? Também não. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que nós iremos aprender hoje, através da exposição das Escrituras. A verdade absoluta do Senhor para as nossas vidas. Amém? Até aqui tudo bem? Está feliz ainda? Glória a Deus. Então nós vamos entender a respeito de amadurecimento de uma forma bíblica. E eu gostaria que projetasse capítulo 5, versículo 11. No capítulo 5, versículo 11, o texto vai dizer: sobre quem temos muito a dizer. Sobre quem temos muito a dizer. Paulo está dizendo: nós temos muito a dizer de uma pessoa. Qual é essa pessoa? A pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, tem muita coisa sobre Jesus que vocês precisam aprender. Tem muita coisa sobre o Evangelho que vocês precisam aprender. Tem muita profundidade ainda para que vocês possam alcançar. Ele está dizendo sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação. Paulo está dizendo, para quem acredita que Paulo escreveu Hebreus, assim como eu, Paulo está dizendo: eu tenho muito para falar para vocês sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre aprofundamento, sobre amadurecimento, mas é muito difícil falar isso para vocês. Aí ele vai dizer: porque vocês são tardios em ouvir. Há muito sobre Jesus, mas vocês não estão aptos a ouvir. Ele está quase dizendo: vocês não querem ouvir, vocês não têm disposição de aprender. A prioridade do coração de vocês está em outro lugar. Como que eu vou aprofundar um assunto que vocês não quiseram entender nem a parte mais rasa dele, nem a parte mais comum dele? Eu queria muito aprofundar com vocês muitas coisas, mas vocês ainda estão tropeçando nas coisas básicas desse ensinamento. Quem está comigo diz amém. Então nós vamos entender Paulo aqui fazendo uma queixa. Ele está dizendo: vocês são tardios em ouvir. E aí ele vai falar sobre o leite e sobre o alimento sólido. Capítulo 5, versículo 12,
projete para mim por gentileza, capítulo 5, versículo 12. Porque quando já deveis ser mestres, necessitais de que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegaste ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês já eram para ser mestres, vocês já eram para estar ensinando, vocês já eram para estar na linha de frente, já era para vocês saberem ao ponto de transbordar, porém vocês ainda estão no lugar de quem está no beabá, na aprendizagem do básico. Chegaste ao ponto de precisar de leite e não de alimento sólido. Esse termo chegaste ao ponto traz a ideia de pessoas que estavam em um processo de amadurecimento, porém vivem um momento de declínio. Ele está dizendo: olha, vocês chegaram nesse lugar, vocês até estavam indo bem, vocês estavam se desenvolvendo, mas agora a fé de vocês está em declínio. Vocês voltaram para o leite, uma vez que já eram para estar comendo comida sólida. A vontade de Deus para nós é que a gente viva esse processo de amadurecimento. A vontade de Deus para nós é que, se hoje nós aprendemos algo, que amanhã nós aprendemos algo diferente, algo novo. A vontade do Senhor para as nossas vidas, como a gente vem aprendendo que o Evangelho ele produz em nós algo relacionado à fé, que uma fé que produz arrependimento, e aquilo vai sendo contínuo, e aquilo vai trabalhando em nós, e a gente vai crescendo e desenvolvendo. O problema é que muita gente ainda está no raso, uma vez que ele se arrepende das mesmas coisas, sabe? E tem hora que a gente precisa ir para um novo nível. Tá, eu não estou dizendo que a gente vai parar de errar, mas será que não dá para parar de cometer os mesmos erros? Porque a gente está no beabá, uma vez que já era para a gente estar lá na frente. E aí Paulo ele vem trazendo esse contexto, e essa palavra ela vem nos alcançando ainda hoje. Por quê? Porque muita gente que estava num processo de crescimento, de amadurecimento, agora está em um momento de declínio. Ele está vivendo um processo onde ele não vive um crescimento espiritual e volta a se alimentar de leite. A vontade de Deus é que a gente se alimente de alimento sólido. O problema é que alimento sólido, nós precisamos de um pouco mais de habilidade para digerir. O alimento sólido a gente precisa de um pouco mais de esforço, né? O alimento sólido precisa de um sistema digestivo mais preparado para poder digerir, para ter os seus nutrientes. E às vezes nós não queremos isso. É melhor tomar só o leitinho aqui, está tudo bem. Vamos para o próximo versículo, 5, versículo 13. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Ele está fazendo aqui um paralelo. Quem são essas pessoas que então se alimentam de leite? Quem são essas pessoas? E o texto vai continuar dizendo: porquanto é um bebê. Ele é um bebê porque toma o leite? Ou ele toma o leite porque é um bebê? As duas coisas, porque elas se complementam. Então, como que funciona o processo de amadurecimento? É quando você dá um passo e come algo mais sólido. Comeu algo mais sólido, então eu estou preparado para dar mais um passo. Aí eu dou mais um passo. Aí se eu dei mais um passo, eu preciso comer algo, porque o passo que eu dei já gastou aqueles nutrientes. Então eu preciso viver um processo. Eu vou caminhando e me alimentando, eu vou caminhando e me alimentando. Então a indisposição de caminhar me faz não ter a necessidade de me alimentar. E o não me alimentar me torna fraco ao ponto de eu não conseguir andar. E uma coisa vai linkando a outra e nós nos tornamos um bebê. Porque qualquer que se alimenta do leite é inexperiente da palavra da justiça. Ele está fazendo uma associação entre o alimento sólido e a palavra de Deus, de maneira imutável como ela é, e o leite, apenas as orientações básicas de um cristianismo, aquela coisa bem superficial.
Já ministrei 2 vezes aqui sobre aprofundar, né? A gente usou o texto de Ezequiel, onde tem as etapas, né, de profundidade. A gente entendeu que não fomos chamados para ficar na superficialidade. E aqui é disso que Paulo está dizendo. E aqui nós aprendemos que o bebê não é necessariamente o novo convertido, não é necessariamente o novo irmão, não é aquela pessoa que foi imediatamente ou por pouco tempo alcançado pelo Evangelho, e sim o cristão que não se alimenta da palavra da justiça. É isso que o texto que nós lemos acaba de dizer. E aí existe uma diferença entre o leite e o alimento sólido, né? Então existe ali uma superficialidade e uma profundidade. E aqui eu começo a perceber que há uma responsabilidade dupla. A Bíblia é bem clara nesse ponto, nesse texto, nesse ensinamento. Mas aqui a gente consegue entender isso de forma bíblica. Há uma responsabilidade dupla. Como assim, pastor Léo? Por mais que sabemos que o texto está falando da responsabilidade de quem ouve, ou de quem precisa se alimentar, de quem precisa ter fome, de quem precisa ter sede, sabemos que essa também é uma responsabilidade de quem fala. Voltando a algumas mensagens das que foram pregadas nas últimas, eu falei sobre o poder da semente do Evangelho, a responsabilidade de ter uma boa semente e a responsabilidade do solo que recebe. Aqui volta essa responsabilidade dupla. Quem dá o alimento é responsável, mas quem recebe também é. Porque se eu estou em um ambiente que não me oferece um alimento sólido que eu preciso para me avançar na minha caminhada espiritual, então eu é quem preciso entender que aquilo não me serve mais. Então nós precisamos entender de que fonte estou bebendo, qual é o alimento que eu estou consumindo, e trazer a minha responsabilidade. Será que eu não estou buscando apenas leite porque estou com indisposição de caminhar, de avançar e de viver novos níveis na minha caminhada com o Senhor? Não quero dizer que também não há uma responsabilidade em quem fala, e nós queremos assumir esse compromisso com vocês, de sempre que vocês vierem em uma reunião como essa, ou em um estudo bíblico em uma casa, ou em qualquer outra reunião, que das pessoas que forem ministrar sobre a sua vida, sairão palavras sólidas, para que você viva em Deus o que você nunca viveu antes, para que você pisa no mundo espiritual em lugares que você não pisou, para que você experimente em Deus aquilo que você ainda não experimentou. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 2 ao 4. 2 Timóteo capítulo 4, dos versículos 2 ao 4. Paulo falando para o seu filho na fé, Timóteo. Versículo 2: que pregues a palavra. Essa palavra aqui é o alimento. Instes a tempo e fora de tempo. Reprove, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. É como se ele estivesse dizendo: tenha paciência, mas não deixe de usar a palavra para reprovar se for preciso, para repreender se for preciso, para exortar se for preciso. Não se esqueça das doutrinas da palavra que compõem o Evangelho. Isso precisa ser feito pacientemente, mas eu não posso esconder a verdade de vocês. O que esse versículo está dizendo é o seguinte: olha, tem que ser feito com amor, tem que ser feito com paciência, tem que ser feito na unção do coração do Senhor, mas eu não posso esconder de vocês a verdade, porque quem ama, corrige, quem ama, exorta, quem ama, reprova, quem ama, repreende. É assim que eu faço com os meus filhos. Eu não concordo com 100% de tudo que eles falam ou fazem, porque eu acho bonitinho e amo eles. Vai ter coisa que eu vou chegar: opa, peraí, isso aqui não. Vai ter que chorar, mas não vai dar para concordar com isso. Mas pai, o senhor não me ama. É exatamente porque eu te amo que eu estou fazendo isso. Então eu entendo que pastores, pregadores,
evangelistas, ministros que escondem a verdade das pessoas para não causar um desconforto, é a maior prova de desamor que alguém pode fazer. É a mesma coisa de um pai falar assim: não, faz o que você quiser, vai para as drogas, vai para a rua, mata, faz o que você quiser, porque eu te amo, meu filho. Faz sentido para vocês? Se eu amo, eu corrijo. Se eu amo, eu oriento. Se eu amo, eu reprovo. Se eu amo, eu repreendo. Se eu amo, eu exorto, mesmo que com longanimidade e doutrina. Então, para os ministros que estão aqui, para os futuros ministros que estão aqui, ficou uma lição para a gente também. Olha o que o versículo 3 diz: porque virá tempo. Agora que o versículo 2 é a responsabilidade de quem prega, agora o versículo 3 já cai a responsabilidade de quem ouve. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aí eu estou pregando a sã doutrina, que alguém se levanta e fala: essa igreja não serve para mim, esse pastor fala uns trem estranhos, eu quero ir para outro lugar, eu não quero o alimento sólido, eu quero o leitinho. Cadê a igreja que tem um leitinho? E aí ele vai para a igreja que tem um leitinho. Olha o que o texto está dizendo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências. Essa palavra fala seus próprios prazeres, seus próprios deleites. E o evangelho nunca foi sobre isso, sobre minha vontade, meu prazer e meu deleite, muito pelo contrário. Aí continua dizendo: amontoarão sobre si mestres, tendo comichão nos ouvidos. Amontoarão sobre si mestres. Não se assuste em ver nos últimos dias crescer assustadoramente falsos profetas, homens e mulheres que não carregam uma verdade, heréticos, sendo aplaudidos, sendo os mais seguidos no Instagram, sendo as pessoas que mais vão aparecer. Não se assuste. Por quê? Porque está se cumprindo o que a palavra diz. Paulo diz: vai chegar o dia, e eu lamento em dizer, esse dia chegou, e nós vivemos exatamente nesses dias. Os dias em que eu vou amontoar para mim pessoas que vão falar o que eu quero ouvir, e não o que eu preciso ouvir. Mas o que eu quero ouvir não me transforma, o que eu quero ouvir não me leva para frente, o que eu quero ouvir não me amadurece, o que eu quero ouvir não me leva a ser parecido com Jesus, e o que eu quero ouvir não me leva para a eternidade. Mas o que eu preciso ouvir, isso sim faz de mim a pessoa que o Senhor me fez para ser. Isso sim me aproxima do meu propósito. Isso sim faz com que eu seja parecido com Jesus. E isso sim garante a minha ida para a eternidade com o meu Senhor e Salvador Jesus. E aí o versículo 4 diz: e desviarão os seus ouvidos da verdade. A verdade continuará sendo anunciada. O Senhor continuará levantando homens e mulheres comprometidos com a sua verdade, com o verdadeiro evangelho. Mas as pessoas vão se desviar da verdade, voltando às fábulas, às histórias. O que mais você vai ver hoje são pastores contadores de histórias, fábulas. Ele pega o microfone e ele tem belas histórias para contar. Se a gente quiser contar uma boa história, a gente vai para outro lugar, a gente se reúne e fala: gente, vamos contar a história. Só que isso não é evangelho, isso não é pregação da palavra, isso não é cristianismo. Se eu subo nesse altar, eu preciso compartilhar com você o que está escrito aqui. E o dia que vocês vierem nessa igreja e eu pregar qualquer coisa que não está escrito aqui, podem pedir para me internar, ou podem pedir para alguém me evangelizar, porque eu não estou mais cumprindo a minha missão. É o solo e a semente, a responsabilidade dupla. O que mede a qualidade de uma igreja não é a quantidade de pessoas que se reúnem lá, e sim a quantidade de pessoas que nasceram de novo e que estão crescendo em Deus. Então as igrejas que estão cheias não necessariamente são igrejas que estão cumprindo o que o Senhor quer que cumpra. Às vezes é um monte de gente querendo só o leitinho. E nem sempre as igrejas que estão vazias necessariamente é uma igreja reprovada pelo Senhor, ou sem a bênção do Senhor. Talvez é porque são poucas pessoas interessadas em realmente crescer em Deus. Eu não estou dizendo que é uma regra e que igrejas pequenas são boas e grandes são ruins, nada disso. Pode ter igreja grande boa, pode ter igreja pequena ruim. Eu estou dizendo que nós não podemos medir uma igreja pela quantidade de pessoas que existem nela.
É só ir para o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 3, e ver como é que Deus diagnosticava as igrejas. As igrejas que para nós são as mais tops, Deus fala assim: eu te reprovo, eu tenho contra ti isso. As igrejas que a gente fala, tadinha, fraquinha, você tem uma porta aberta que ninguém vai fechar. Eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém fecha. As igrejas talvez que a gente não está validando, o Senhor está validando. Muitas igrejas mantêm seus membros anos e anos como bebês espirituais, por não entregarem a eles alimento sólido. Muitos cristãos passam anos e anos como bebês espirituais, por não procurarem alimento sólido e se satisfazerem apenas com o leitinho. Mas vamos para o versículo 14, capítulo 5 de Hebreus 6, capítulo 5, versículo 14. Aqui ele vai falar sobre os maduros na fé. Olha o que o texto diz: mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade. Mais uma vez, a gente entende que é um processo contínuo. Eu vou caminhando e vou me alimentando, eu vou caminhando e vou me alimentando. Então, quanto mais maduro eu sou, mais alimento sólido eu consigo alcançar. Porque a palavra de Deus, ela se revela no nível da nossa maturidade. O mesmo texto que eu li hoje, revelou algo para mim hoje, conforme as minhas condições atuais, mas esse mesmo texto pode vir ainda mais profundo na minha alma, me levando para um outro nível, de acordo com a disposição que eu estou tendo em caminhar na direção do Senhor. E o texto continua dizendo: e também para aqueles que pela razão do uso da palavra, tiveram os seus sentidos exercitados para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Discernimento. Aqui nós vamos entender que discernimento faz parte da vida de um cristão maduro. Se tem uma coisa que dá trabalho, é bebês espirituais. Se tem uma coisa que dá trabalho, é cristão imaturo. Já estamos aí indo para 14 anos de ministério, junto com a minha família, liderando, pastoreando, aconselhando, e graças a Deus ainda estamos com saúde, animados, amém? Felizes. Tem muitos pastores que com 15 anos de caminhada já estão querendo desistir de tudo, né? Estamos felizes. Mas tem uma coisa do trabalho, as pessoas não têm maturidade. Por quê? Porque elas não têm discernimento. E ela não tem discernimento, aí ela depende de você para tudo. E Deus não quer que seja assim. É por isso que existem pastores manipuladores, pastores bandidos. Porque a pessoa está ali: ai pastor, eu estou querendo comprar um carro, só que eu não sei se eu compro azul ou vermelho, o senhor podia orar por mim? Compra o carro que você quiser, meu irmão. A Bíblia não está falando a respeito da cor do carro que a gente tem que comprar. A gente precisa crescer. É porque eu estou querendo me relacionar, mas eu não sei se eu quero o irmão que ele fala mais bonito, ou o outro que ele tem uma Bíblia maior. Não é isso que o Evangelho fala. O Evangelho fala que pessoas maduras carregam consigo discernimento entre o que é bom e o que não é, entre o que é bem e o que é mal. Eu olho e digo: aqui o Senhor quer que eu vá. Eu olho e digo: aqui não é uma direção de Deus para a minha vida. Pastor, pode fazer tatuagem? Por favor, pastor, não é dono da sua vida não. Falou com Jesus, perguntou ao Espírito Santo. A sua vida não é minha, a sua vida é do Senhor. Pastor, e música assim, daquelas que não é daquelas que canta na igreja? Eu não sei, a vida é sua. Falou com Jesus, perguntou ao Espírito Santo, sentiu paz no seu coração. Eu não sou guru de ninguém. Eu sou ovelha, assim como você é ovelha. O Senhor deu a mim uma responsabilidade: pregar o Evangelho, e é isso que eu estou fazendo. A sua missão é crescer, amadurecer e ter discernimento, entender a diferença entre o bem e o mal. O maduro na fé tem os seus sentidos exercitados para o discernimento do bem e do mal.
eu não sei se eu sou maduro. Eu sou. Como está o seu discernimento do bem e do mal? E não é achismo não, tá? É a maneira com que o Espírito se revela na sua vida, ao ponto de você ter sensibilidade de olhar, analisar e saber e discernir. Só o Senhor pode fazer isso por nós através desse amadurecimento. O bebê espiritual, ele está na zona de risco, pois falta-lhe o discernimento. Então qual é o problema da gente ser sempre bebê espiritual? O problema é que um pastor que tem uma igreja de bebês espirituais, ele se desgasta muito. A gente está com um bebê lá em casa agora, né? Fisicamente falando, a Helena. E logo ali a gente vai ter um outro bebê. Então a Helena, ela completa 2 anos em janeiro. Em maio nós já temos um novo bebê. Amém? Que sirva de inspiração. Então nós vamos ter 2 bebês em casa. E isso vai ser desafiador. Agora imagina 50 bebês dentro de casa. Como seria? Seria quase que impossível, humanamente dizendo. É por isso que na vida espiritual também funciona assim. Uma igreja de bebês espirituais, de 2 uma. Ou o pastor fica doido e o Senhor leva ele logo para a glória, ou as pessoas estão correndo um sério risco, porque um único pastor não consegue cuidar de uma multidão de bebês. Então é necessário que irmãos mais velhos e mais maduros ajudem a cuidar dos irmãos menos maduros, dentro de uma lógica. O problema é que todo mundo quer o leitinho, mas ninguém quer preparar uma bela de uma comida sólida e falar: gente, senta aqui, eu vou cuidar de um pouco de gente. Eu tenho discernimento, eu tenho revelação, eu tenho palavra, eu tenho o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, e eu quero derramar sobre a sua vida aquilo que eu tenho bebido, aquilo que eu tenho comido e aquilo que eu tenho experimentado no Senhor. O bebê espiritual está em risco. Por quê? Porque ele pode ser derrubado, enganado, destruído facilmente. O bebê é alguém vulnerável. Solta um bebê, que segurança o bebê tem? Como ele pode se defender? Ele não pode. O problema é que um bebê está vulnerável. Existe um grande problema em não amadurecer. A qualquer momento o diabo pode roubar tudo aquilo que Deus tem para mim. A qualquer momento, uma chateação, uma tristeza, um problema, qualquer coisa que acontecer, eu morro. Eu não quero ir mais para a igreja, eu não quero falar mais com ninguém, eu quero desviar, eu quero... Falta amadurecimento, porque não tem profundidade, não tem raiz. Mais uma vez, fazendo aqui um paralelo com a parábola do semeador, a semente cai, ela até começa a brotar, mas não tem profundidade. O sol nasce, ela morre. A primeira luta que vem, ela morre por falta de amadurecimento. Aí nós vamos para o capítulo 6, versículo 1 do Hebreus. Então ele fala sobre os maduros na fé, que eles são pessoas que têm discernimento, que eles se alimentam dessa palavra, eles comem essa comida sólida. Eles são pessoas que estão num processo de amadurecimento. E aí ele vem para o capítulo 6, versículo 1, dizendo o seguinte: sigam a perfeição. Sigam a perfeição. Ele está dizendo, existe um caminho a ser trilhado, e o caminho a ser trilhado é a perfeição. O modelo é Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 ou 31 vai dizer: portanto, aquele que de antemão vos conheceu, também os predestinou, para que vocês sejam conforme a imagem do seu Filho amado, Jesus, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Ele é o modelo, ele é o protótipo, ele é a referência, e todos nós que conhecemos a Cristo e o Evangelho, nós precisamos caminhar nessa direção. Amém? Olha só,
capítulo 6, versículo 1: pelo que, deixando as principais doutrinas de Cristo, prossigam até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus. E ele vai dizendo que uma série de coisas nos próximos versículos, mas nós vamos nos contentar com o versículo 1 para a gente finalizar, porque o tempo não nos espera e a vontade era não parar e falar, mas enfim, domingo que vem tem mais. Olha só, princípios e fundamentos aqui são as coisas básicas do Evangelho. São as coisas básicas do Evangelho. Paulo, ele está combatendo aqui os irmãos hebreus, porque os irmãos hebreus não estavam conseguindo lidar com as coisas básicas, que eles precisavam estar em um novo nível de maturidade, que no caso deles eles já precisavam ser mestres, mas ainda estavam querendo beber o leitinho. E quando nós olhamos para a nossa realidade, quando eu digo a nossa, eu estou incluindo todos nós, a gente ainda está tropeçando no básico do básico do básico. Ele está dizendo aqui a respeito de arrependimento, obras mortas, fé em Deus. Ele vai falar sobre batismo, ele vai falar sobre imposição de mãos, ele vai falar sobre vida após a morte, ele vai falar sobre eternidade. A gente está perdido no básico do básico. Quando eu digo a gente, não só nossa igreja, eu falo pelo conhecimento que tenho de muitos irmãos. E aí nós fizemos uma reunião por esses dias atrás e nós definimos a direção para a nossa igreja no próximo ano. E não é crescer. Assim como uma árvore, para ela crescer para fora, primeiro ela precisa crescer para dentro. O nosso objetivo é esse. É crescer para dentro, é aprender, é aprofundar, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu vou para a igreja? Por que eu sou crente? Por que eu oro? E as coisas básicas a gente vai ter clareza, porque uma vez que a base ela está pronta, o crescimento pode vir. Mas se o crescimento vir sem base, vai ser um grande estrago, como muitos estragos que a gente tem visto aí em muitos lugares, não é verdade? Então esses princípios e fundamentos aqui são as coisas básicas do Evangelho. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, deixem os princípios da doutrina. E esse deixem aqui, esse abandonar aqui, não é uma questão assim, se esqueçam disso, não. Ele está dizendo, olha, é tempo de vocês avançarem para as próximas coisas, é tempo de vocês avançarem para os próximos níveis. E aí eu me lembro de Oséias capítulo 6, versículo 3, que vai dizer: conheça o Senhor, mas prossiga em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele está dizendo, existe muito mais, muito mais. Não fique, eu conheço a Deus, não conhece nada de Deus, porque Deus ele é tão grande, tão profundo, tão largo, que não há capacidade humana para poder entendê-lo. E quanto mais eu me dispor, mais Ele vai se revelar a mim. E isso só vai se revelar em plenitude no final. Prossigamos fala de uma caminhada, fala de um processo e fala de um avanço. Então essa palavra aqui, ela vem nos convidar para uma caminhada, nos convidar para um processo. Qual é o nome dessa caminhada? Qual é o nome desse processo? Amadurecimento. É você olhar para onde você está hoje e você começar a falar: eu preciso viver algo novo na minha vida. Isso que não é uma frase de efeito para finalizar ano, não. Independente se fosse meio do ano, começo de ano, você precisa olhar para frente e falar: eu preciso viver uma próxima fase. Tem gente que está há anos no mesmo lugar, tem gente que está há anos desfrutando de um mesmo leitinho, tem gente que está um tempão fazendo as mesmas coisas, caindo nos mesmos erros. E infelizmente, se a gente não está crescendo em Deus, a gente está em declínio. Não tem como ficar estável. Não, eu estou numa estabilidade espiritual, ela não existe. Ou a gente está crescendo em Deus, ou a gente está caindo. Perfeição.
E aí existe um discurso, né, antibíblico, que a gente vê em vários lugares, a gente comentou sobre isso. Ah não, porque ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Outra palavra maligna, mundana e antibíblica: não olha para mim, não olha para o homem, porque o homem é falho. E isso deu a nós razão para continuar imaturo. E aí eu vejo a palavra Paulo dizendo: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, olhem para mim, eu sou a referência de Jesus na sua vida. Se eu sou maduro, eu posso dizer: olhem para mim e siga os meus passos, porque eu estou seguindo os passos de Jesus. Esse papo furado de não olhem para o homem, vamos olhar para Deus, isso é conversa de gente malandro, principalmente se for líderes e pastores. Se eu sou escolhido por Deus para guiar um povo, como Moisés foi, eu preciso dizer: olhem para mim e sede meus imitadores, assim como eu imito a Jesus Cristo. Ah não, porque ninguém é perfeito. A Bíblia está repleta de textos dizendo que nós devemos buscar todos os dias a perfeição. E eu quero ler alguns com você. Não sei se eles vão conseguir projetar na mesma velocidade que eu vou ler, mas vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, isso aqui que está falando é Jesus, tá, gente? Então se tudo que eu falei não valeu, está tudo bem, vamos para o que Jesus falou. Jesus no Sermão do Monte disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Existe um chamado à perfeição, e tira da sua cabeça essa ideia de que não, ninguém é perfeito. Nós fomos chamados para a perfeição. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Finalmente, irmãos, mais uma vez Paulo, finalmente, irmãos, a Deus, sede perfeitos, sede de bom conforto, sede de uma só mente, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Sede perfeitos. Então vamos para mais um texto, Colossenses capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 29. E em nome de Jesus, se você era uma pessoa que pensava assim, a partir de hoje você vai sair daqui orando: Senhor, me faça alguém perfeito, me faça alguém parecido ao seu Filho amado Jesus. Espírito Santo me capacita, Espírito Santo me orienta. Vai para a palavra, vai para o Senhor, vai crescer, vai para o alimento sólido. Olha o que diz 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Olha que maravilha, que é Cristo em vós a esperança da glória. Versículo 28, o qual pregamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em tal sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. A missão de todo homem e toda mulher de Deus é apresentar as pessoas que estão sob sua responsabilidade ao Senhor, pessoas perfeitas em Cristo. Vamos para mais um texto. Tinha um versículo 29, vamos deixar. Vamos para mais um texto e a gente finaliza aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11, e nós leremos até o 16. Efésios 4, versículo 11 até o 16. E agora que não tem culto depois do nosso, vocês vão me aguentar pregar mais. Efésios capítulo 4, versículo 11, do 11 ao 16. Olha a profundidade desse texto, por favor, olhe para esse texto com um olhar espiritual. Esses dias eu estava até falando com a Isabela sobre esse texto, né? Com alguns questionamentos e tal. Esse texto é um texto magnífico. Ele vai dizer: e Ele mesmo deu. Quem deu? O Senhor. E Ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e outros para pastores, e outros para professores. Versículo 12. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Aqui está falando de quê, gente? Perfeição. Então Deus deu, a misericórdia de Deus, quando Deus quer abençoar um homem, Ele coloca sobre a vida um homem, uma mulher, com um chamado para poder abençoá-lo. Então Deus deu, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Liberar o violão. Continuando, até que todos cheguemos à unidade da fé. Aí aqui daria uma outra pregação, quem sabe em breve.
à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pode deixar em som. Romanos 8:31 de novo. Para que não sejamos mais crianças. Olha que as coisas vão encaixando. Para que não sejais mais o quê? Crianças. A gente está falando de maturidade, de bebês. Para que não sejais mais crianças. Qual é o problema de crianças? Atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina. Todo movimento vem, ele vai. Ele é todo criança. Sabe aquela criança que fala assim: vou te dar um pirulito, vamos ali. Aí ele sequestra a criança. Ele está falando disso. Aí eu fico indo atrás de profeta, eu fico indo atrás de novas revelações, eu fico indo atrás de movimentos, eu fico indo atrás de eventos, eu fico indo atrás de cantores, de artistas, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Que não está falando de gente fora da igreja, não, que está falando de gente dentro da igreja. Então, dentro da igreja, a igreja invisível do Senhor, que só Ele conhece, tem gente ruim, tem pastor que não presta, tem enganadores, tem aproveitadores. E nós precisamos crescer, e nós precisamos deixar de ser criança. Antes dizendo, olha que legal, aí ele vai corrigir e fala: antes dizendo a verdade. Estou no versículo 15, a verdade em amor. Tudo isso que eu estou falando para vocês hoje é num sentimento muito profundo de amor que o Senhor tem colocado no meu coração. Verdade e amor, e elas caminham juntas. Antes dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte. Ele está dizendo: todo mundo amadurecendo, todo mundo cumprindo o seu propósito, todo mundo fazendo aquilo que foi chamado para fazer, todo mundo deixando de ser criança, todo mundo crescendo no Senhor. Aí ele vai dizer: faz o aumento do corpo. Aí a igreja está preparada para crescer. Aí é hora de crescer, aí é hora do corpo aumentar, porque está cheio de gente madura para cuidar dos menos maduros, que irão por sua vez amadurecer. Agora o problema é que a gente faz de conta, e esse mundo de faz de conta não é contemplado pela palavra de Deus. E ele termina: para a sua edificação em amor. Deus dá líderes para um propósito. O propósito é aperfeiçoamento e edificação. Existe uma responsabilidade na vida daqueles que carregam a mensagem do Evangelho, e a verdade, ela precisa ser dita em amor. O propósito do Evangelho é que alcancemos uma nova vida, amém? O propósito do Evangelho é nascer de novo. Uma vez que fomos regenerados, somos desafiados pelo mesmo Evangelho a uma vida de amadurecimento, e que com a devida perseverança alcancemos a eternidade com Ele. Fique de pé, por gentileza.